Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal e ajuda bastante aí o canal a crescer, se desenvolver, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E agora pessoal, nós vamos para a segunda parte da nossa aula, a educação especial na perspectiva da inclusão escolar, tá? Então segunda parte aí da nossa aula da Edilene Aparecida Ropoli ou Ropoli, né? Não sei. Vamos lá. A escola comum na perspectiva inclusiva. A escola das diferenças é a escola na perspectiva inclusiva, pessoal. E sua pedagogia tem como mote questionar, colocar em dúvida, contrapor-se, discutir e reconstruir as práticas que até então têm mantido a exclusão por instituírem uma organização dos processos de ensino e de aprendizagem incontestáveis, né, impostos e firmados sobre a possibilidade de exclusão dos diferentes, à medida que estes são direcionados para ambientes educacionais à parte. Então, a escola das diferenças, pessoal, que a gente falou no finalzinho aí da última aula, ela é uma escola na perspectiva inclusiva, ou seja, uma escola para todos. E a sua pedagogia, ela tem como mote questionar, pessoal, né? Tem como ali objetivo questionar e colocar em dúvida e contrapor-se e reconstruir essas práticas que até então ela tem mantido a exclusão escolar, que é o que, pessoal? Essa organização de processo, currículos diferenciados, processo de ensino-aprendizado, tudo diferenciado, atividades, avaliações, espaços, tudo diferenciado ali, procurando separar, tá? E a escola para diferenças, ela vem bater de frente com esse tipo de coisa, tá? Ela vem ali para trabalhar uma única escola com um único currículo, com uma única método de trabalho, ferramentas, tá? Então é uma escola para todos, tá? Então ela vem bater de frente com esse tipo de coisa aí. A escola comum, ela se torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, tá? Adotando novas práticas pedagógicas. Então, a escola comum, ela só vai se tornar uma escola inclusiva quando ela reconhecer as diferenças dos alunos, mas é de todos, não é daquele aluno especial, é a diferença de todos. Cada um é diferente um do outro. Tá? Então, só assim ela vai conseguir se tornar inclusiva, tá? Diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas. Tá? Não é fácil, pessoal, imediata a adoção dessas novas práticas. Não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil, dá trabalho. Tá? Pois ela depende de mudanças que vão além da escola e da sala de aula. Para que essa escola possa se concretizar, é patente, pessoal, a necessidade da atualização e desenvolvimento de novos conceitos, assim como a redefinição e a aplicação de alternativas práticas pedagógicas e educacionais compatíveis com a inclusão. Então, assim, pessoal, dá trabalho, mas vale a pena, tá? Para que essa escola possa se concretizar, tem que ter uma atualização no desenvolvimento, nos novos conceitos, um projeto político-pedagógico voltado para a escola, para todos. Tá? Então, redefinir aquele parâmetro, aquele famoso sempre foi assim, você fazer uma reflexão sobre isso e mudar para adequar a escola para todos. Olha, que bonito aqui, ó, já está escrito bem aqui embaixo. O ensino para todos há que se distinguir pela sua qualidade. O desafio é fazê-lo acontecer nas salas de aula. O desafio de fazê-lo acontecer nas salas de aula é uma tarefa a ser assumida por todos que compõem o sistema educacional. Tá? Então, quando a gente fala assim, mas aí o professor que tem aluno especial, ele que trabalha isso. Não, pessoal, aquele que não tem também, as cozinheiras, os agentes de portaria, as auxiliares de limpeza, a comunidade escolar, a gestão escolar, todos que compõem esse sistema educacional, pessoal. Quando a gente fala comunidade escolar, é os pais dos alunos, é as famílias dos alunos, tem mãe. Olha só que bacana, pessoal. Você pega aí aquele filme Extraordinário com a Julia Roberts, ou Owen Wilson, né, que trabalha aí baseado num livro muito bacana, que trata ali o filho deles, que tinha uma deficiência no rosto, já tinha passado aí por quase 30 cirurgias, e os pais ensinavam ele em casa, e aí eles decidiram ali, puxa vida, o menino queria ir para a escola, tá na hora dele ir para a escola, tal. Quando ele chegou na escola, gente, pelo amor de Deus, os alunos já entrando na adolescência ali, e tinha um menino que era snob e tal, que desfazia dele, e mais para frente, olha, já vou dar um spoiler aí, quem não assistiu o filme, hein? Já vai um spoiler.
Mais pra frente você foi descobrir ali o quê? Que aquele menininho, na verdade, ele só era esse nome por causa dos pais, principalmente por causa da mãe. Então a própria mãe, gente, foi ali, apagou a foto do menininho defeituoso ali no computador, apagou para quê? Para que a foto da turma do filho não tivesse a foto do menino defeituoso junto. Ela apagou, tirou o menino da foto ali, removeu digitalmente a criança da foto. Olha que coisa, gente, coisa triste, tá? Então, assim, quando a gente fala comunidade escolar está constituída, sim, naquele grupo que compõe o sistema educacional. Tá? E o ensino para todos, ele há que se distinguir pela sua qualidade. Tá? E o desafio de realizar o ensino para todos, acontecer nas salas de aula e fora dela também, é uma tarefa que tem que ser assumida por todos que estão ligados ao contexto escolar. Tá? Não é só o professor que tem um aluno especial, não. O ensino de qualidade, ele provém de iniciativas que envolvem professores. Olha só, gente, eu sempre faço isso, eu juro que eu não faço de propósito. Primeiro eu falo, daqui a pouco eu vou ler exatamente aquilo que eu falei. O ensino de qualidade provém de iniciativas que envolvem professores, gestores, especialistas, pais e alunos, e outros profissionais que compõem a rede educacional. Ó, exatamente aquilo que eu falei. Que compõe uma rede educacional em torno de uma proposta que é comum a todas as escolas e que, ao mesmo tempo, é construída por cada uma delas, segundo as suas peculiaridades. Então, assim, olha, não, nem preciso explicar isso aqui, porque foi exatamente aquilo que eu falei há um minuto atrás, né? E quando eu falo pais, é alunos também, porque tem aquelas outras crianças ali que, olha, fica meio assim, né, sistemática. Não, tem que orientar elas, constituir, falar que aquele coleguinha assim, ó, ele é igual a você, ele tem a diferença dele, mas você tem a sua, tá? Então, os alunos também fazem parte. E outros profissionais, que foi aquilo que eu falei, né? Os agentes de portaria, auxiliar de limpeza, cozinheiros, qualquer um que compõe ali o ambiente escolar. Certo? O projeto político-pedagógico é um instrumento por excelência para melhor desenvolver o plano de trabalho eleito e definido por um coletivo escolar. Ele reflete a singularidade do grupo que o produziu, suas escolhas e especificidades. Então, o projeto político-pedagógico, pessoal, ele é um instrumento que ele é desenvolvido de maneira democrática, através de uma gestão democrática, ou seja, a direção da escola, conselho de pais e mestres, a comunidade escolar, os professores, todos os funcionários da escola, tá? Então, o projeto político-pedagógico da escola é uma coisa construída no coletivo e ele não é engessado. Todo ano tem que ser feito um novo de acordo com a mudança da realidade local, certo? E ele é um instrumento que ele deve ser definido ali pelo coletivo, como falei aqui, e reflete a singularidade do grupo que o produziu. Ou seja, se um diretor, por exemplo, é diretor de duas escolas, ele não pode usar o mesmo PPP para duas escolas. Cada escola tem o seu, tá? Porque ele reflete a singularidade daquele grupo, daquela comunidade, daquela realidade, certo? Das suas escolhas, das suas especificidades. Das escolas inclusivas, a qualidade do ensino não se confunde com o que é ministrado nas escolas padrão, consideradas como as que melhor conseguem expressar um ideal pedagógico inquestionável, medido e definido objetivamente, a que se apresentam como modelo a ser seguido e aplicado em qualquer contexto escolar. Então, assim, ó, quando você fala sobre... Deixa eu só completar aqui para poder explicar de uma vez só. As escolas padrão, elas cabem na mesma lógica que define escola dos diferentes, em que as iniciativas para melhorar o ensino continuam elegendo algumas escolas e valorando-as positivamente em detrimento de outras. Cada escola é única e precisa ser, como seus alunos, reconhecida e valorizada nas suas diferenças. Então aqui, quando você coloca nas escolas inclusivas, a qualidade de ensino não se confunde com o que é ministrado nas escolas padrão. Por quê? Porque na escola inclusiva, pessoal, a qualidade do ensino ela é considerada relativamente ali inferior ao das escolas padrão, tá? Só que tanto a escola inclusiva quanto a escola padrão, elas são escola dos diferentes. É aquela escola onde, sabe, um grupo não pode intervir no outro. E a escola que a gente busca é a escola das diferenças, tá? Em que como que eu posso falar? A escola em que o aluno seja reconhecido como ser humano, como ser único e como ser singular e que faz parte de um todo, onde cada aluno é diferente entre si. Pessoal, nós vamos entrar aqui numa temática de mudanças na escola. Para atender a todos e atender melhor,
A escola atual, ela precisa mudar. E a tarefa de mudar a escola exige trabalho em muitas frentes, pessoal. Cada escola, ao abraçar esse trabalho, terá que encontrar soluções próprias para os seus problemas. As mudanças necessárias, elas não acontecem por acaso, nem por decreto, mas fazem parte da vontade política do coletivo da escola, explicitadas no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, e vividas a partir de uma gestão escolar democrática. Então vamos lá, pessoal. Para atender a todos e atender melhor, a escola ela tem que mudar, ela tem que revisar seus parâmetros, tem que conscientizar todos os funcionários, a gente já falou no comecinho, todos os funcionários, todos aqueles que atuam naquele contexto escolar. A escola, ela precisa mudar a sua visão de mundo, a comunidade escolar, todos ali, aquele redor, precisam primeiramente mudar a sua visão de mundo para que a gente possa ali trabalhar conteúdos para todos, sem diferenciações, tá? E isso, pessoal, cada escola ela precisa encontrar soluções próprias, tá? Elas não podem receber um decreto de fora, uma orientação de fora. Não, elas têm que ser resolvidas a partir da construção do seu projeto político-pedagógico, que é uma coisa pessoal de cada escola, tá bom? É ingenuidade pensar... É isso aí. É ingenuidade pensar que situações isoladas são suficientes para definir a inclusão como opção de todos os membros da escola e configurar o perfil da instituição. Não se desconsideram aqui os esforços de pessoas bem intencionadas, mas é preciso ficar claro que os desafios das mudanças devem ser assumidos e decididos pelo coletivo escolar. Então, pessoal, é assim. Aqui está falando é ingenuidade pensar que situações isoladas são suficientes para definir a inclusão. Ou seja, pessoal, não é um pequeno grupo, não é um professor, não são dois que vai conseguir trabalhar a inclusão dentro de uma escola. Tá? A inclusão na escola ela tem que acontecer se for trabalhado por todo o contexto, por todo o grupo. Tá? Então, a gente pode ver aí como sentido de liberdade que a gente viu numa outra aula, hein? Não lembro agora, que foi bastante aula que eu dei, mas é o sentido de liberdade, tá? Você só é livre se todo o grupo ao seu redor também for livre para fazer as coisas, tá? Quando você quer realizar um trabalho, mas tem um ou dois professores ali que não querem realizar, aquele trabalho muito dificilmente ele vai acontecer, tá? Para você ter o consenso de liberdade, ou seja, a sua liberdade ela depende da liberdade de todos à sua volta. Tá? Então é como assim, você não pode ser livre se aquele seu colega está preso, porque se ele está preso, você está preso a ele também. Tá? Então todos ali para ser livres tem que depender. Então assim, o trabalho para ele acontecer, ele tem que haver o conjunto. Não adianta 1, 2, 3 professores querer trabalhar a inclusão na escola, você não vai conseguir trabalhar, porque a inclusão ela não pode ser trabalhada na sala de aula, ela tem que ser trabalhada em todo o contexto escolar, em todo o âmbito escolar. Tá? Então precisa que todos, seja um coletivo, todos ali abracem esse projeto para que ele possa dar certo. Tá? A organização de uma sala de aula ela é atravessada por decisões da escola que afetam os processos de ensino e de aprendizagem. Então assim, pessoal, a organização de uma sala de aula é o professor que decide como que ele vai trabalhar, tá, os seus métodos de trabalho. Mas ela, pessoal, ela é atravessada por decisões da escola que afetam os processos de ensino-aprendizagem. Porque, assim, se a escola, ela determina... Ela cria determinados padrões, determinadas regras ali. O professor, por exemplo, na sala de aula, ele não vai conseguir trabalhar uma coisa que a própria regra da escola contradiz. Então, fica muito difícil se você não tiver uma heteronomia ali, né? Se tiver aquela homogeneidade, aquela coisa assim, amarrado, você não consegue trabalhar. Você tem que ter um consenso comum da escola para que você consiga trabalhar isso, porque a organização da sala de aula também, ela acaba sendo envolvida por decisões da escola, tá? Então, por isso que todos ali têm que procurar falar a mesma língua para que a coisa flua de uma forma positiva. Os horários e rotinas escolares, eles não dependem apenas de uma única sala de aula. O uso de espaços da escola para atividades a serem realizadas fora da classe, ele precisa ser combinado e sistematizado para o bom aproveitamento de todos. As horas de estudo dos professores também elas devem coincidir para que a formação continuada seja uma aprendizagem colaborativa, ou seja, cada professor pega aquela hora de atividade ali, cada professor não pode estar num ambiente escolar diferente, cada professor não pode, cada um está num canto. A hora de atividade, por exemplo, que é o espaço de formação, todos os professores têm que estar juntos, porque é através da socialização, do debate, que eles vão entrar no consenso e vão estar aproveitando. Não adianta pegar um texto e dar para cada professor e ler num canto, tá?
A organização do atendimento educacional especializado, mais conhecido como AEE, não pode ser um mero apêndice na vida escolar ou da competência do professor que nele atua. Então, assim, o AEE, ele não pode, gente, ser simplesmente ali. O que é o apêndice? O apêndice é um órgão, né, do nosso corpo que, na verdade, ele não tem função nenhuma, né, mas que se ele sofrer uma infecção ali, ele pode matar a pessoa em horas, às vezes até em minutos. Então, assim, um apêndice é um regulador do nosso organismo ali que acaba não tendo função nenhuma. Então, se ele for removido, também o ser humano não vai fazer falta nenhuma. Eu, por exemplo, passei muito mal em 2010, olha só, 10 anos atrás, outubro de 2010 aí, de repente comecei a sentir uma dor, minha esposa levou no hospital, passei o dia no hospital, à noite fui lá, fiz a cirurgia para remoção do apêndice, pessoal. Por quê? Porque é um negócio que quando ele infecciona ali, você tem que remover ele imediatamente. E tô aqui bem, né? Não tem problema nenhum. Então é uma coisa praticamente assim, é como se fosse um órgão que não tem função nenhuma no organismo do ser humano, tá? Praticamente. Então, o AEE, ele não pode ser um apêndice. Quando ele coloca aqui um mero apêndice, significa o quê? Um órgão que está ali, mas que não tem função nenhuma, tá? Não afeta em nada. Não, ele não pode. Ele não pode ali ser simplesmente um negócio que existe por existir, não. Ele tem que ter uma funcionalidade, todo mundo na escola tem que ter o contato com o AE para saber como está acontecendo o trabalho, como está sendo desenvolvido, tá? Independente do professor ter ou não um aluno especial, porque afinal de contas aquilo ali faz parte do todo. Um conjunto de normas, regras, atividades, rituais, funções, diretrizes, orientações curriculares e metodológicas, oriundo de diversas instâncias burocráticas legais do sistema educacional, constitui o quê? O arcabouço, ou seja, o esqueleto pedagógico e administrativo das escolas de uma rede de ensino. Tratando-se aqui do que está instituído. Gente, por que eu falei todas essas coisas? Regras, atividades, rituais, funções, direções, tudo que é coisa própria ali da instituição escolar que não tem como fugir, sabe? Vou dar uns exemplos, porque senão fica uma coisa muito teórica e a gente não consegue captar. Então, por exemplo, assim, um conjunto de normas. O que são normas? Normas é algo para uma boa convivência na escola, que todos devem obedecer. O que são regras? Regras são aquilo que tem que ser exercida como se fosse uma lei. Tem que ser exercido para o bom funcionamento. Normas é diferente. Normas é o quê? É algo ali para ajudar a todos, né? Tipo assim, olha, você foi lá na cozinha, você sujou uma loucinha, vai lá e lava seu copo, lava sua colher, para que o próximo que chegar pegue ali o utensílio limpo, tá? Então isso é uma norma. O que é uma norma? É para o bem-estar, para a boa convivência de todos. A regra não. Ela é uma coisa assim, professor, você entrou, fecha o portão da entrada da secretaria. Por quê? Para evitar que entre uma pessoa estranha, né, acabe fazendo mal aqui para alguma criança. Então isso é uma regra, que é porque que envolve ali uma necessidade da escola para segurança, né, para o bom andamento. Qual que é a outra regra? Terminou de usar o telefone, tem que pôr o telefone no gancho, senão ele não vai tocar. Vem a Secretaria de Educação ou um pai, uma mãe ligando, a gente não atende. Qual que é a outra regra que a gente pode falar? Você abriu a gaveta do arquivo, você usou, você precisa fechar, porque senão uma pessoa passa ali, bate e se machuca. Então, a norma é uma coisa para boa convivência, a regra é uma coisa de necessidade. Tá? Atividades, rituais, funções, tudo que tem a ver com o ambiente escolar ali. Elas tratam-se, gente, do instituído. Por que é instituído? Porque foi uma coisa criada para ficar. Por exemplo, quando você fala assim, se você usar uma louça ali, o famoso sujou, limpou, né? Você sujou o ambiente ali, limpa ele para a próxima pessoa. Gente, não é uma coisa que vai matar alguém se ficar uma xícara suja de café em cima de uma mesa. Mas, por exemplo, é uma regra instituída, porque uma norma instituída. Por quê? Porque quando você criou aquilo, você não criou aquilo. Mas isso aí era o ano passado. Não, todo ano. Você sujou, limpa, deixa limpa aí para o seu próximo colega poder fazer a refeição dele. Né? Um exemplo que eu estou dando, né? Vai no banheiro, dá descarga, né? Aquela coisa assim, né? Abriu a torneira, dá uma fechadinha na torneira. Então, assim, essas normas, pessoal, quando você estabelece uma norma dessa, não é uma norma para hoje, não é uma norma para esse ano, é uma norma para sempre, né? Para o bom andamento da escola. Então, assim, normas, regras, essas coisas, elas são instituídas, ou seja, já fazem parte ali, elas não vão deixar de fazer parte do ambiente escolar, tá? Nesse instituído estão os parâmetros e diretrizes curriculares.
as leis, documentos das políticas, os regimentos e demais normas do sistema. Ou seja, pessoal, tudo aquilo que tem a ver com a educação é contado como instituído, ou seja, são coisas que estão ali para regular o nosso trabalho, está ali para garantir que o nosso trabalho funcione, são como engrenagens para garantir o funcionamento da educação. Se você remover, parou, né? Se você tira uma única engrenagem ali, aquela engrenagem está ligada a várias outras. Se você tirou uma, as outras vão rodar livremente ali e não vai fazer funcionar. Certo? Então, essa é a definição de instituído no caso da educação escolar. Agora a gente vai aprender sobre instituinte. Tá? Olha a diferença instituído e instituinte. Em contrapartida, existe um espaço e um tempo a serem construídos por todas as pessoas que fazem parte da instituição. Porque a escola, ela não é uma estrutura pronta e acabada a ser perpetuada e reproduzida de geração em geração. Trata-se do instituinte, ou seja, a escola é um local, gente, de transformação constante. Tá? Por isso que nós temos aí um novo planejamento no meio do ano letivo, porque assim, a gente fez o planejamento no começo do ano, aí você trabalhou com os alunos, só que entrou e saiu aluno, tal, a sala deu aquela mudada, os alunos também mostraram o perfil deles, quando chegar no meio do ano tem que fazer um novo planejamento. Por quê? Para você realmente trabalhar mais focado na sua turma. Isso seria uma coisa, por exemplo, instituinte. O planejamento ele é instituído, mas o que vai ser planejado no planejamento ali, o que vai ser feito, é instituinte. Por quê? Porque é uma coisa que ela vai se transformando, né? O planejamento do meio do ano vai ser completamente diferente, às vezes até parecido, mas vai ter umas mudanças em relação ao planejamento do começo do ano. Então ele é o instituinte, é uma coisa que você institui gradativamente ali, tá? E que vai ser mudada de ano após ano, tá? Ele não é uma coisa instituída, ele é instituinte. Por quê? Porque cada ano o planejamento vai ser de uma forma diferente, o projeto político-pedagógico vai ser criado de uma forma diferente do ano anterior, então isso aí cabe ao instituinte, é uma coisa que a gente vai instituindo gradativamente e diferentemente a cada geração. A escola cria nas possibilidades abertas pelo instituinte um espaço de realização pessoal, profissional, que confere à equipe escolar a possibilidade, pessoal, de definir o seu horário escolar, organizar projetos, módulos de estudo e outros, conforme decisão colegiada. O que é decisão colegiada? Em grupo, pessoal, coletivo, tá? Nada feito sozinho. Assim, confere autonomia a toda a equipe escolar, acreditando no poder criativo e inovador dos que fazem e pensam educação. Então, assim, pessoal, instituído são aquelas normas e regras, aquele conjunto de atividades ali que são próprias da escola e que não podem ser substituídos nem modificados. Instituinte é aquilo que a gente vai estar realizando aí constantemente, com mudanças, com transformações, de acordo com a realidade e a necessidade, certo? Pessoal, eu acho que eu vou dar uma pausa aqui, já estamos com 22 minutos, não vai dar para a gente trabalhar outro tema, que já é um tema gigantesco, então vai ficar para outra aula. Por quê? Porque se eu começar, por exemplo, aqui agora o projeto político-pedagógico, autonomia, gestão autonomia e gestão democrática, se eu começar, esse tema é muito grande, aí eu vou ter que, por exemplo, cortar ele aqui com 5 minutos, aqui eu vou dar 5 minutos do tema e cortar ele para a próxima aula. Então já vamos começar ele do comecinho da próxima aula, tá bom? Então, pessoal, faz aquela pausa lá, e toma uma aguinha e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte, tá bom?